eu sou a Patrícia. Olá, eu sou a Sheila e nós somos as Bionutris. Nós estamos aqui para nutrir o seu tempo com informações de qualidade, relevantes e que façam a diferença na sua saúde e na sua vida. E hoje o nosso vídeo, ele continua o tema que nós iniciamos na semana passada. Então nós conversamos um pouco sobre alimentos industrializados, ultraprocessados, a diferença deles, como entender isso. E hoje nós queremos voltar o nosso olhar para o entendimento da tabela nutricional. Nós falamos bastante de ingredientes, de composição do alimento na semana passada e hoje nós queremos mostrar para vocês como vocês podem entender a tabela nutricional e a lista de ingredientes que qualquer alimento que venha embalado precisa conter para informar o consumidor do que tem ali, né, e do que aquilo representa. Então, quando vocês pegam a embalagem de um alimento, em alguma parte dela, geralmente no verso, vocês vão encontrar aquele quadradinho, né, aquela tabela. Ou ela vai estar na forma de tabela quadriculada, ou ela pode também estar na forma descrita de texto. Então, isso pode acontecer, dependendo do tipo de embalagem. Quando vocês olharem para essa tabela, vocês vão encontrar alguns campos. Então, vocês vão ter o campo logo em cima, informando, né, o alimento, informando a porção que aquela informação corresponde. Então, às vezes vai ser 25 gramas, 50, 100, 200, depende do alimento. E também a medida caseira, né? Então, para vocês terem uma ideia de quanto é aquela porção na medida em casa. Logo abaixo, nós temos algumas divisões. Então, vocês vão ter o nutriente, né, o campo do nutriente, vocês vão ter a coluna do quanto aquele nutriente contém naquele alimento a cada 100 gramas dele, e depois vocês vão ter na porção indicada. Então, essa porção indicada pode ser uma porção selecionada pela indústria, pela empresa ou uma porção de orientação de consumo. Alguns alimentos têm isso. Então, vocês vão ter um campo, ingredientes, né, quantidade de nutriente por 100 gramas da porção e por 25 gramas, por exemplo. E depois vocês vão ter um campo que tem um percentual, e ele está escrito percentual de valores diários. E é inicialmente sobre isso que a gente quer mostrar, né, falar para vocês explicar o que significa. O desenvolvimento de uma tabela nutricional de um alimento para fazê-lo, existe uma legislação da Anvisa, né? Inclusive, a gente teve aí uma atualização em 2022 para cá e agora é para que todos os alimentos já estejam dentro dessa atualização. Então, essa legislação, ela diz que o alimento precisa informar a quantidade de energia, né? De calorias, de carboidratos, de açúcares adicionados, de gorduras totais e depois dividir o que é gordura trans, gordura saturada, o que não é, né? Então, alguns alimentos podem trazer ou não as gorduras poli e monoinsaturadas, a quantidade de fibras, de sódio, e se tem outro componente relevante, por exemplo, um alimento rico em cálcio, precisa conter nessa tabela também. Então, eles são os nutrientes que estão nesse alimento. Não são todos, porque tem muito mais nutrientes, mas são os obrigatórios para fazer a avaliação, para o consumidor fazer a avaliação. E aí, ao lado, por 100 gramas de alimentos, está mostrando quanto de calorias eu tenho em 100 gramas de alimento, quantos gramas de carboidrato eu tenho em 100 gramas de alimento, quanto de proteína eu tenho em 100 gramas de alimento. Então, por exemplo, você vai pegar um iogurte, né? Acabo sempre trazendo o exemplo do iogurte, porque eu vejo que é mais prático de assimilar. Mas você vai lá pegar um potinho de 170 ml de iogurte e você vai olhar proteínas, 4,1 gramas em 100 gramas, né? Então, em 170, se eu comer o potinho inteiro, eu vou ter mais, né? Aí eu posso fazer uma regra de 13 para saber, ou às vezes vai estar no outro campo essa porção. Então, essa é a porção referente a 100 gramas. E hoje é obrigatório pela legislação que todos os alimentos apresentem esse porcionamento de ingredientes a partir de 100 gramas de alimentos. Na outra coluna,
vocês têm é a porção indicada pelo fabricante. Então eu vou olhar lá, 25 gramas. Então se eu comer 25 gramas desse alimento ou 2 colheres de sopa, vamos supor que ele representa, eu vou obter tantas calorias, tantos gramas de carboidrato, tantos gramas de açúcar, tanto de proteína, gordura, fibra, sódio. Então, fazendo aquela ingestão é o que vocês vão obter, né? Então, esses campos, eles são importantes para mostrar quanto desses nutrientes vocês vão ingerir comendo cada uma dessas porções. E aí nós temos um outro campo, que é o percentual de valor diário. E esse percentual de valor diário, ele é uma estimativa de quanto aquilo representa na alimentação de uma pessoa que consome 2.000 calorias por dia. E ele sempre tem um asteriscozinho e leva lá para baixo, em algum lugar do rótulo, e isso está escrito. Então, aquele percentual é para uma dieta, geralmente, a grande maioria dos alimentos, de 2.000 calorias ao dia. Então, se você comer aquela porção, por exemplo, de iogurte, vamos supor, aquela quantidade de proteínas que tem na porção indicada pelo alimento, não nos 100 gramas, na porção indicada pelo alimento, vai corresponder, por exemplo, a 30% de uma dieta com 2.000 calorias. E nessas 2.000 calorias existe uma distribuição de carboidratos, de proteínas, de gordura. Então, esse percentual de valor diário, ele está direcionando para isso. Mas, se por exemplo, na sua alimentação você consome mais ou menos do que 2.000 calorias por dia, ou tem uma distribuição de macronutrientes diferente, aquele percentual ele não corresponde para você. Então é importante que isso fique claro, porque às vezes muitas pessoas se guiam por esse percentual, ou às vezes não conseguem compreender o que ele significa. Então é uma estimativa para entender quanto eu consumi de proteína, né? Quanto eu consumi de carboidrato, quanto aquilo significa no meu dia. Mas lembrando que é para uma pessoa que consome 2.000 calorias e dentro da distribuição proposta pela legislação. E aí o que acontece? Quantas pessoas realmente precisam de 2.000 calorias por dia? Como a gente tem essa noção? É muito difícil a gente entender realmente. Quem não está passando, quem não tem acompanhamento nutricional individualizado, muitas vezes não tem a mínima noção de quantas calorias por dia está consumindo, quantas calorias precisaria consumir. O que é mais importante a gente entender nisso ali? Entender o que a Sheila explicou, como funciona, qual é a lógica, quais são as informações que tem ali, e a partir disso, ir usando elas a nosso favor com aquilo que a gente entende. E aí aqui a gente mencionou, a Sheila trouxe a lista ali, né, de componentes desses alimentos, e aí eu faço um link com vários conteúdos que a gente já colocou aqui no canal. Então, se você chegou agora, ou se você só está assistindo esse vídeo, ou assistiu alguns um pouco aleatórios, saiba que aqui no canal a gente tem uma sequência de vídeos falando o que são proteínas, qual é o papel delas, mais ou menos o quanto a gente precisa por dia delas, o que são carboidratos, os diferentes tipos, qual a função, onde consumir, como, de que maneira. A gente tem um vídeo para cada um desses componentes, um vídeo falando de lipídios, um vídeo falando de fibras. Então todos esses componentes estão aqui no nosso canal e você pode assistir esses vídeos para entender a função deles e aí ir lá para o produto industrializado, olhar lá aquela tabela e entender mais ou menos e correlacionando isso com a sua rotina diária a partir do entendimento que você tem de como nutrir o seu corpo. Por quê? Porque cada um desses componentes ali tem uma função e são importantes. Mas aí você vai encontrar diversos tipos de alimentos diferentes que são ricos em um componente e pobres em outros. E aí você vai associar eles a outra fonte de alimentar, né? A outro tipo de alimento para complementar e para formar a sua refeição. Só que tendo informação do quanto tem ali, você consegue ir administrando a sua rotina alimentar, administrando a sua nutrição, cuidando da sua saúde a partir do entendimento do que você está colocando para dentro.
E aí, a partir dessa tabela nutricional, você pode olhar, por exemplo, aquele exemplo que a Sheila deu na semana passada, no vídeo anterior, da bolacha recheada, que é bem docinha, e aí você vai olhar lá e vai pensar, o que mais tem aqui é açúcar. Quando, na verdade, se você olhar a tabela nutricional, você tem um elevado índice de gordura saturada, de gordura trans, de gordura hidrogenada, um tipo de gordura que não tem nenhum benefício para a saúde e que, quando consumido em excesso, tem inúmeros prejuízos, inúmeros danos. E isso você fica sabendo como? Olhando a tabela nutricional, né? Isso para todos os alimentos, né? Então, você pode olhar lá a quantidade total de calorias que o alimento tem, a quantidade de calorias que ele tem por porção, né? Porque isso que a Sheila mencionou é muito importante. Olhar lá o total, mas olhar a porção que você vai consumir. Aí você vai poder ver quando ele tem gordura em excesso, quando ele tem açúcar em excesso, quando ele tem proteína em uma quantidade significativa que pode contribuir com a sua saúde, quando ele tem fibras alimentares em maior quantidade, que tem um benefício grande. A gente tem vídeo aqui no canal falando da função das fibras. Então, tudo isso te dá ferramenta, te dá munição para você trabalhar com a sua alimentação. Entender tudo isso é importante para administrar a sua própria vida, e você é responsável por isso, né? Todos os alimentos embalados, comprados, né, no supermercado ou em outros estabelecimentos comerciais precisam conter essa informação nutricional, isso previsto por lei. E aí a gente tem vários outros itens, né, que podem, em alguns alimentos, estar presentes, em outros não, mas quanto mais você vai criando essa familiaridade, mais você vai conseguindo administrar. E aí, para além da tabela, nós temos a lista de ingredientes, né? O que forma essa tabela? O componente do alimento, o total de ingredientes que tem ali. Como eu faço para saber quanto tem de proteína, quanto tem de carboidrato? Sabendo quais são os ingredientes e como esse alimento foi montado, né? Então, essa é outra determinação legal, né? Precisa ter a informação dos ingredientes que estão naquele alimento, e aí tem toda uma outra construção que a gente já vem falando desde o vídeo anterior também, né? É ali que a gente vai também conseguir, agora vocês podem ir linkando o que a gente falou na semana passada com essa semana, quando a gente fala que alimento industrializado muitas vezes é ruim ou é bom a depender do quê? Dos componentes. Onde estão esses componentes? Na tabela nutricional? Não, nem sempre a gente vai usar só a tabela nutricional para entender se aquele alimento é favorável ou não para o meu consumo. A tabela nutricional traz essas informações que a gente falou agora. Muitas vezes o que vai me ajudar a refinar esse entendimento e realmente saber se vale a pena ou não é a junção dos dois itens, tabela nutricional e lista de ingredientes. E como a Paty falou, essa tabela nutricional ela é gerada a partir dos ingredientes. E quando vocês vão lá para a lista de ingredientes, que geralmente ela está próxima da tabela nutricional ali na embalagem do alimento, vocês vão fazer a leitura daquela lista. Tem uma informação importante. Aquela lista tem uma ordem para ser montada, e a ordem decrescente de quantidade de ingredientes. Então, sempre o primeiro ingrediente é o que vai estar em maior quantidade no alimento, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu tenho lá um pão integral, vou dar o exemplo assim, né? Ele está lá nomeado como pão integral. E aí você vai olhar lá na lista de ingredientes, daí tem farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral. Então, o primeiro ingrediente, a base daquele alimento, é a farinha branca. O segundo é a farinha integral. E aí, assim, vai seguindo, né? Então, às vezes tem grão tal, aveia tal, daí tem lá lecitina de soja, tem emulsificante, tem corante e tal. Então, a lista, ela sempre vai mostrar do que tem mais para o que tem menos, né, na quantidade. E é essa junção de ingredientes, depois que ela é feita, que o alimento é preparado, a partir disso que se dá a tabela nutricional,
que vai dizer quanto que tem de caloria, de carboidrato, proteína, gordura, fibras. Mas olhar a lista de ingredientes ela é fundamental, porque, por exemplo, lá na tabela nutricional não estão refletidos os corantes, os aromatizantes, né? Esses antes que a gente foi colocando já no outro vídeo e fala nesse, eles não estão refletidos lá. Lá eu tenho macronutrientes, eu tenho alguns micronutrientes específicos. Então eu preciso olhar a lista de ingredientes para que eu possa entender o que está fazendo parte daquele alimento. E aí, de novo, né, semana que vem a gente vai trazer para vocês um aplicativo que é sensacional, pode ajudar muito vocês nesse entendimento, onde eu consigo comparar produtos. E muitas vezes não, na verdade sempre, dá para colocar o custo, olhar o custo-benefício daquele produto. Então eu tenho lá uma infinidade de pães quando eu vou na prateleira do mercado. E qual eu escolho? Eu quero um pão integral, mas eu tenho 12 tipos diferentes de pães integrais. Qual eu escolho, né? Então a lista de ingredientes ela me direciona para isso, porque eu tenho a oportunidade de olhar os ingredientes e escolher aquele que tem uma quantidade menor de ingredientes que podem trazer malefícios à saúde, ou aquele que vai só ter ingredientes que vão me beneficiar. Então, quando eu entendo a lista de ingredientes, que a composição dela, a organização é do que tem mais para o que tem menos. E aí eu também entendo que vão ter ingredientes ali que eu conheço. Farinha eu conheço, gordura eu conheço, sal, açúcar, chia, linhaça, enfim, o que tiver. Mas daí chegam alguns nomes que eu não conheço. Então, por exemplo, assim, corante tartrazina 3. Corante, daí você já vai saber que é um corante. Mas quando eu tenho tartrazina 3, o que é isso, né? Aí às vezes eu tenho lá ISN 127, é um outro tipo de corante. Eu tenho alguns tipos de estabilizantes, eu tenho alguns outros tipos. Então eu não consigo identificar. E geralmente esses nomes que não são conhecidos, que não são do dia a dia, eles vão falar sobre um anti adicionado ali. E esse aplicativo, que é o Desrotulando, que a gente vai mostrar para vocês, ele ajuda bastante a identificar e a entender. É isso aí. Seguindo aí o fio, a linha de raciocínio, né? Se a gente pensar que o primeiro ingrediente da lista é o que está em maior quantidade, você vai começar a olhar no supermercado que você vai comprando, e você vai perceber que muitas vezes o açúcar está em primeiro lugar de muitos produtos, né? O que isso significa? Que o ingrediente em maior quantidade ali é o açúcar, né? A lista de antes, a lista de produtos químicos adicionais, os aditivos químicos, geralmente ela está bem lá no finalzinho da lista, né? Significa o quê? Que eles estão em menor quantidade comparado aos ingredientes principais. O fato de eles estarem em menor quantidade, porque estão lá no final da lista, significa que são irrelevantes? Não, porque aquela pequena quantidade deles tem um maior impacto na nossa saúde do que uma grande quantidade de um ingrediente natural, por exemplo, né? Por quê? Porque é um produto químico, porque tem um dano à minha saúde. Então, uma dica que a gente sempre dá, quando se trata de produto industrializado, quando a gente vai no mercado escolher o que comprar, pelo menos... Eu sempre falo assim, talvez você concorde comigo, Sheila, opte pela menor lista de ingredientes possível, né? No pão, por exemplo, né? Tenho 12 pães diferentes, a lista é sempre diferente. Aquela lista menorzinha, ela vai conter um número de ingredientes menor, a mistura para chegar naquela consistência de pão, para chegar naquele pão com a validade que dura 3 meses, às vezes, na prateleira do supermercado, a lista de ingredientes é muito maior, por exemplo, do que um pão que tem validade de 2, 3 dias, né? Que tem pouquíssimos conservantes, corantes, aromatizantes. Existem, por exemplo, muitos pães com 4 ingredientes e somente naturais. Tu vai encontrar por aí, se você procurar, farinha, água, ovo, sal, geralmente, uma fonte de gordura, fermento, né? Tem pão assim. Como se faria em casa o pão, né? Como se fosse um pão caseiro, mas é um pão industrializado, é feito por uma indústria, é embalado e é colocado no mercado à venda, né? Só que veja bem, tem uma lista reduzida
bem reduzida. Então não é, ali a gente percebe que não é utilizado aromatizante, corante, muitos produtos, inclusive carnes temperadas, têm adição de realçador de sabor, daí não é nem o anti, né? O glutamato monossódico, por exemplo, ele tem a função de realçar o sabor daquele alimento, é um produto químico, né? Não é comida aquilo ali. E assim a gente vai olhando, tem muitas carnes temperadas fechadinhas para vender, que você vai ler a lista de ingredientes e você vai encontrar nomes conhecidos: cebola, alho, salsinha, sal, cebolinha, páprica, tomilho e orégano, ponto, né? Limão, muitas vezes. Essa é a carne temperada, embalada, né? Prontinha ali para vender no supermercado, passou por um processo de tempero um pouco mais natural. Tem muitas carnes temperadas no mercado, embaladas, prontas para o consumo, às vezes até congeladas, que tem a adição de aromatizante, de corante para deixar o aspecto um pouco mais bonito, de realçador de sabor, de conservante para durar mais tempo lá na prateleira. Então é importante entender tudo isso para você fazer a melhor escolha possível. Quanto menor a lista de ingredientes, melhor para a sua saúde. Se esse menor for quase tudo produto químico, né? Porque às vezes a lista é pequena porque tem um monte de abreviatura, como ISN, né? ISN um número, ISN um número, ISN um número, tem vários. Além de ser uma lista pequena, opte por aqueles componentes que você conhece, né? Quanto mais nomes conhecidos na lista de ingredientes, mais saudável é esse alimento, mais favorável à sua saúde ele é. Quanto mais nome estranho, nomes técnicos, nomes que você não sabe o que significa, com certeza é pior. Agora, existem corantes, existem aromatizantes naturais, né? A indústria vem tentando desenvolver produtos, né, menos agressivos à nossa saúde. Então, por exemplo, às vezes até muitas coisas que são usadas como tempero podem também ser usadas para dar cor ao alimento, né? Então existem sim corantes naturais, existem aromatizantes mais naturais, existem alguns elementos usados para dar cor, sabor e espessura àquele alimento. Por exemplo, a gente hoje vê bastante os pães com goma xantana, principalmente os sem glúten, para dar aquele aspecto mais fofinho. A goma xantana, ela não é tão prejudicial à nossa saúde como diversos outros espessantes químicos que podem vir a ser. Então aí a gente já parte para um lado um pouquinho mais refinado desse entendimento, e aí a gente teria que entrar na descrição e na explicação de cada um desses componentes. O que a gente quer trazer aqui? Um geral, para você ter uma noção básica para fazer melhores escolhas na hora que for ao mercado, porque hoje ninguém mais vive sem produtos industrializados na alimentação. Então, na hora de escolher, você pode escolher melhor olhando a tabela nutricional e a lista de ingredientes, entendendo ela e levando para casa algo que no custo-benefício é melhor. Nem sempre é só uma questão de preço. Às vezes é o quanto custa para a sua saúde também. E de novo, a partir desse vídeo, saindo desse vídeo, o olhar de vocês já vai diferente para os alimentos que vocês forem procurar no mercado, que vocês forem escolher, já vai com um entendimento maior sobre isso e um poder maior de escolha sobre aquilo que vocês vão levar para casa e vão consumir e vão dar para a família de vocês consumirem também. E né? E aí a gente continua no nosso propósito, no nosso objetivo, que é fazer, compartilhar informações, sentar aqui e conversar com vocês para que vocês possam entender o máximo possível todos os pormenores que estão por trás do ato de comer para entender a nutrição na vida de vocês. Mais uma vez a gente agradece a participação de vocês, agradece o compartilhamento, nossa caminhada juntos. Também a gente pede que vocês deixem o joinha, deixem o like aqui no nosso vídeo, compartilhem com as pessoas que vocês gostariam que ouvissem essa mensagem e para que a gente possa ir divulgando a nossa mensagem, levando para o máximo de pessoas possíveis. Não esqueçam que isso é uma conversa, que nós estamos aqui para trocar, então por favor sintam-se à vontade
para comentar, para colocarem as suas impressões, as suas opiniões, compartilhar as suas experiências. Às vezes a gente pensa assim, o que eu tenho para falar ou para perguntar não é tão importante assim, e às vezes é a dúvida de muita gente, às vezes é uma situação que você quer compartilhar que acaba sensibilizando e conectando com a realidade de muitas outras pessoas. Então, faça esse esforço, essa gentileza de compartilhar com a gente, assim como a gente está aqui entregando tudo que a gente tem também para compartilhar com vocês o melhor de nós. Comentem aqui no vídeo, coloquem suas dúvidas, suas perguntas. A gente está aqui para esclarecer também o que não ficar tão claro ou coisas que surgirem a partir desses conteúdos. Estamos aqui para isso, estamos aqui para somar, para crescermos juntos. Muito obrigada pela parceria, pela companhia de vocês até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo na semana que vem. Até lá! Até!